Pessoal, boa tarde a todos, a todas. Vou cantar uma música brevemente antes da nossa querida irmã começar. Vamos cantar Ave Maria Sertaneja, tá bom? Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Nessa hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, os enfermos vem curar. Obrigado. Boa tarde a todos. É uma alegria para nós receber vocês aqui e a nossa querida irmã Aila, que vem nessa tarde falar um pouco sobre Maria de Nazaré. Esse momento ele foi pensado junto com o NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Temos aqui um NEP no Lar dos Humildes, né? E a proposta do NEP foi uma proposta idealizada na Federação Espírita Brasileira, inicialmente pelo nosso companheiro, irmão Haroldo Dutra Dias, e conta com outros companheiros estudiosos do Evangelho, e tem como objetivo fazer o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, especificamente o estudo do Novo Testamento. Então, aqueles que tiverem vontade de mergulhar no Evangelho de Jesus, sintam-se convidados a comparecer. Nós nos reunimos todas as sextas, às 7h30 da noite. E hoje pensamos nesse momento aberto ao público para aprofundar um pouco mais das passagens iniciais que nós estudamos do Evangelho de Mateus, e um pouco sobre essa figura que para nós é tão cara, Maria de Nazaré. Então, a nossa irmã Aila é professora da Faculdade Católica, né, no Seminário da Prainha, e é doutora em Carta aos Hebreus, como a maioria de nós já sabe. E no movimento espírita nós a conhecemos como Maninha, né? Nossa Maninha Aila. Então, irmã Aila, seja muito bem-vinda. Nossa gratidão pela sua presença hoje. Boa tarde. Muito obrigada pela acolhida, pelo convite. Não estou apaisando, estou paramentada, porque depois daqui tenho que sair correndo e ir para uma solenidade que me exige o uso das vestes, né, do hábito.
E estou aqui para falar sobre Maria de Nazaré, que é muito querida pelos católicos, pelos espíritas, né? E a partir do Evangelho de Mateus, porque é este Evangelho que o grupo do NEP está estudando. Às vezes a gente fica se perguntando, afinal, por que tem tão poucas coisas sobre Maria na Bíblia, no Novo Testamento? Por exemplo, nesse texto de Mateus, não é? Bom, primeiro porque ela não queria destaque para ela, não é? Quando os evangelhos foram terminados, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido ressuscitado, e ela convivia com os discípulos, com os apóstolos, com os escritores do Novo Testamento, e obviamente deu informações a eles, mas também pediu que fosse a figura que aparecesse dela ali fosse uma figura discreta, né? Isso que a tradição católica diz, né? Que fosse pouco mencionado sobre ela, para que o destaque fosse realmente sobre Jesus e sobre aquele grupo que se reuniu em torno dele e que foi crescendo cada vez mais, que é o cristianismo, a comunidade cristã, foi crescendo cada vez mais depois da crucifixão e da ressurreição dele, não é? Então, primeiro é isso, ela não quer destaques a respeito dela. E então os evangelhos vão mencionar de Maria apenas aquilo que pode nos ajudar a compreender Jesus. Não é? Essa é a orientação. O que o evangelho diz de Maria não é porque esteja interessada em falar de Maria, que ela não queria. O Evangelho é a boa notícia de Jesus Cristo, não é? E então, quando diz de Maria, é para a gente saber, não é? Compreender melhor Jesus. Então, é muito interessante o Evangelho de Mateus. Quando as pessoas começam a ler o Novo Testamento, elas começam pelo Evangelho de Mateus. Ela diz, mas que chatice, é só fulano que gerou cicrano, um monte de nome. Será que aqui essa lista de nomes dessas pessoas todas, não é? Para a gente escolher nome de criança, nome dos filhos, dos netos, né? Tem uns nomes muito engraçados que ninguém iria escolher, não é? São nomes hebraicos. Mas, na realidade, o Evangelho de Mateus, ele quer colocar Jesus dentro da história da humanidade. Não é? A humanidade, desde o surgimento do ser humano na Terra, lá no ambiente, não é? Que passagem da pré-história para a história, é uma caminhada longa. Então, ele vai se dedicar a falar que dentre todos esses povos que constituíram a humanidade no planeta Terra, tem um povo que é um povo monoteísta, não é? É o povo de Israel. Então, é dentro desse povo de Israel que vai surgir, que vai se encarnar Jesus de Nazaré, não é? Através de Maria, através de uma família, não é? Ele vai escolher, decisão de Jesus, ser membro de uma família. Então a gente tem que saber o seguinte, uma das coisas que a gente pergunta uma das questões, porque Jesus é de verdade, é de carne e osso mesmo, ele andou por aquelas regiões e sentia calor, e sentia o sol quente, e sentia fome, e sentia sede, é que ele quis nascer de uma família. Se fosse para ser um corpo não igual o corpo humano, ele não precisaria nem de pai nem de mãe, não é? Não teria precisado de ninguém. Então ele teria simplesmente materializado nessa terra e na idade que quisesse, na idade adulta, mas ele quis ser gestado, não é? Ter um nascimento, né? A gente nasce, ele quis nascer, não é? Ser cuidado pela mãe, não é? Essas coisas todas. E é disso que o Evangelho de Mateus vai começar dizendo, ele faz parte da humanidade, porque a gente pensa que Mateus vai dizer que Jesus é membro do povo de Israel, veio de gerações e gerações de hebreus, né? Mas
É que interessante, essas pessoas que estão aqui citadas no início de Mateus, a história delas está no Antigo Testamento. E aí, quando a gente vê a história delas no Antigo Testamento, é que a gente diz, menino, agora que entendeu, caiu a ficha. Qual é? É que essas pessoas não são todas de Israel. Ruth é uma mulher mencionada aí, era uma estrangeira, era do povo de Moabe, que era inclusive inimigo de Israel na época do rei Davi, se tornaram bem inimigos, né? Moabe. Então, ela é antepassada de Jesus. Então, Jesus não tem sangue puro de Israel, não, tem uma moabita, não é? Antes de Ruth, ele citou outra estrangeira que não era só simplesmente uma estrangeira, mas a Raabe era uma prostituta. Não é? Naquela época em que a prostituição era condenada até com a pena do apedrejamento. Então as culturas orientais ali próximas não suportavam a prostituição, casas de prostituição. E essa mulher, né, Raabe, ela salvou a vida de alguns hebreus. Isso foi muito importante. E ela recomeçou a vida dela junto com esse povo de Israel. Então a gente vai ver que nos antepassados de Jesus tem, igual na nossa família, tem gente que tinha a vida meio complicada, né? E depois se ajeitou, mas tinha vida meio complicada. Tem uns reis aqui que também não foram gente boa, não foram bons políticos na época dele, não. Isso também são antepassados de Jesus, não é? E tem a menção à mulher de Urias, que foi adúltera, traiu o marido, não é? Se unindo ao rei Davi. Opa, outra pessoa, e também não era membro de Israel, era uma hitita, não é? Era de outra nação. E aí a gente vai ver o seguinte, que Jesus quis nascer humano, como um de nós, e fazer parte de uma família que tem antepassados, que uns não são nem muito considerados, não é? Certo? Então, veja só, ele o Mateus está dizendo, ele não quis, assim, ser de um sangue puro, só israelita. Não, tem vários antepassados dele que não eram judeus, que não eram hebreus. E não só de gente certinha. Tem muitos antepassados dele que fizeram muitas coisas erradas e se tornaram antepassados de Jesus. A primeira situação é essa. Mas dessa gente toda, geração depois, geração indo, geração chegando, chegou o dia de Maria e de José serem membros dessas, né? E ano após ano, século após séculos, chegou aquela época, não é? de Jesus vir ao mundo, tomou a decisão, não é? De vir, e aí vem membro dessa gente toda de má vida, de má fé e etc. Então, é muito importante isso. Agora, outra coisa que o Evangelho de Mateus vai dizer, parece estranho, né? Que é o seguinte, Maria tá ou não está casada com José? Como é que é essa coisa toda? José ficou sabendo, viu que Maria estava grávida, ficou preocupado. Como é essa situação? Bom, para a gente entender o perigo que Maria passou, a gente tem que saber o costume da época. O costume da época em relação ao casamento é que o casamento tinha duas fases do casamento. A primeira fase do casamento era as duas famílias se acertavam, estavam de acordo sobre o casamento daqueles jovens, né, do noivo e da noiva. As famílias aprovavam, pai e mãe aprovavam o casamento. Quando aprovavam o casamento, se fazia um contrato que era assinado pelos dois, né?
Esse contrato ainda hoje existe, ele é desde a época de Jesus, ainda hoje existe. Quando as famílias não sabiam ler ou escrever, se usava símbolos para firmar o contrato. Geralmente se quebrava uma moeda no meio e uma parte ficava com uma, se fazia juramento verbal, eu prometo, né? Essas coisas todas. E cada um ficava com uma metade, de forma que se colocasse as duas metades juntas, formava aquela moeda perfeita, né? Então, a primeira fase era essa. A pessoa ficava exatamente casada, mas a jovem ficava na casa dos pais. Nessa primeira fase, é para acertar que ela não vai se casar com outro, porque já está comprometida com... Seria o nosso casamento civil no cartório, né? E ele também não está comprometido com ela, né? Então, a partir dali, ele vai construir uma casa para eles morarem, ele vai preparar um lugar para eles residirem. E, quando isso estiver pronto, ele vai marcar a data de avisar para os pais que vem buscar a noiva. Então, durante esse período, entre firmar o contrato até o dia que ele vem buscar essa noiva e vão fazer uma celebração religiosa, para agradecer a Deus pela união deles, e vão chamar toda a aldeia, toda a cidade, para que todos saibam, né, que eles de fato estão casados. Então, essa fase aí é a fase pública, que eles vão fazer uma festa, uma senhora festança, que lá no Evangelho de João, até Jesus vai para uma festa de casamento desses, né, em Caná, é outro evangelho. Então, se faz uma festa, se chama todo mundo, né, e até que o noivo, o jovem esposo, leve a jovem esposa para a casa dela. Bom, então é entre esse tempo, Mateus vai dizer, entre esse tempo em que Maria está desposada, ou seja, se ela está desposada, há um contrato, né? Mas ela não coabita, não foi morar na casa que José deve estar preparando para eles morarem. Nessa época, ela aparece grávida, certo? O que acontecia na lei de Israel se uma jovem que foi feito o contrato entre as famílias, que eles estão casados, e ela aparecesse grávida de outro, porque se for grávida do esposo, ela é casada, ninguém tem nada a ver com isso, né? Quer dizer que enquanto o esposo construía a casa, eles se encontraram, tá? Bom, ninguém tem nada a ver com isso, eles são casados, né? O ideal era que se esperasse o dia de fazer aquela liturgia, aquela celebração de agradecimento a Deus pela união deles. Mas, se ela está casada, está na casa dos pais, mas está casada e engravidou, ninguém tem nada a ver com isso. Ela é casada. Mas, se ela engravida, não do esposo, porque afinal de contas ela está desposada, embora esteja ainda na casa dos pais, aí ela cometeu adultério, porque de fato ela está comprometida. E aí é que está o problema de Maria. Que se o esposo chegar para as autoridades religiosas, que são às vezes as autoridades locais da aldeia de Nazaré, e disser: Maria está grávida, como todos podem ver, porque José só sabe porque está visível, não é? Como é que José vai saber se não tiver visível a gravidez? Então ele vai dizer, qual é o dever dele? Dizer: me casei com Maria, firmei contrato com ela, estou construindo a casa para morarmos juntos, ainda não marquei a celebração para o agradecimento a Deus e para poder levá-la para casa, e ela está grávida e eu não sou o pai. Então, nesse caso, ela será apedrejada, será chamada junto com o pai e a mãe, será levada para um local para que todos os homens do lugar apedrejam. Essa é a lei da época. Então Maria, grávida, corre riscos,
É isso que o Evangelho de Mateus diz. Então, a vida dela depende de José. Se José for até as autoridades e disser, Maria está grávida e eu não tenho nada a ver com isso, Maria é apedrejada. Se José não disser nada, não acontece nada com Maria. Mas José é esposo, ficou chocado com a gravidez de Maria. É isso que o Evangelho de Mateus nos diz. Ele ficou decepcionado, a gente pode imaginar, não é? Então não tem nenhuma fala de José também. José só é tratado com adjetivos. Ele é um homem justo. Então, ele pensou no que ele poderia fazer para que a família de Maria não fosse envergonhada dela ser denunciada como adúltera e ela não perdesse a vida de um modo tão vergonhoso. Então, ele resolve ir embora, fugir, sem dizer nada para ninguém. A fuga dele, vão procurá-lo, vão demorar um tempo, ele não vai aparecer, então ela será declarada livre a liderança religiosa do local e poderá se casar. Então nós podemos imaginar o que se passa na cabeça de José. Bom, ela gostava de alguém, está grávida dessa pessoa, eu vou embora, daqui a um tempo ela vai ser declarada livre, poderá se casar com o pai do filho dela, do verdadeiro pai. Ninguém vai saber que ela é adulta, vão pensar que o filho é meu, ela não vai sofrer nada com isso, né? Então, ele poderá criar essa criança e tal. Então, a gente imagina que é isso mesmo que se passou, porque José resolveu ir embora, não é? Mas quando José resolveu ir embora, ele teve um sonho ou visão que disse, olha, José, volta, assume Maria com essa criança, porque o que está acontecendo aí é algo que Deus está realizando. Então, a gente não precisa, eu acho que vocês, espíritas, poderiam entender isso da forma mais fácil do que os católicos. Os católicos dizem, é mistério de fé. Acredite se quiser. Mas se não acreditar, não é católico. Agora, vocês têm uma coisa que vocês chamam, um estudo sobre o fluido cósmico. E vocês sabem que Jesus manipulava, inclusive ele manipulou o que ele quis para formar esse planeta, porque ele estava na criação desse mundo. Ele estava lá. Então, essa vinda de Jesus para o nosso meio é uma coisa extraordinária. Porque ele tem que se diminuir muito para chegar até a nossa altura. Então, a entrada de Jesus nesse mundo também precisava de alguém que estivesse à altura, não é? De ceder a ele um corpo físico, o necessário para um corpo físico. Se a pessoa diz assim, vamos entender isso tudo como simbólico. Podemos entender como simbólico, não tem problema. Para mim não tem nenhum problema. Mas vocês podem simplesmente dizer assim, Jesus manipulou o fluido cósmico no ventre de Maria, formou um corpo físico para nele habitar. Ele pode fazer isso, e isso seria muito mais viável. Por que isso seria muito mais viável? Porque precisaria apenas de Maria, da uma altura maiorzinha do que a nossa, né? Eu acho, se eu fosse espírita, eu não teria problema nenhum com isso. E eu não sei por que isso dá um nó na cabeça, que as pessoas dizem assim, irmã Ilha, me explique como é que Maria engravidou sem José, sem nenhum homem. Eu disse assim, me explique você, porque você é que tem as explicações.
Me explique, porque você tem as explicações, eu tenho o dogma, né? Você tem a explicação, eu tenho o dogma, então me explique você. Então acho que isso aí fica tranquilo. Eu não vejo qual é a complicação, né? Quando eu li, o Haroldo me deu um negócio lá sobre esse fluido cósmico de Jesus, eu falei, menino, isso é um achado. Eu agora entendi, caiu um monte de ficha aqui na minha cabeça, né? Então veja bem, o que acontece aí? É que o José acolhe Maria, não é? E eles, José é a garantia de que a vida de Maria esteja a salvo para que aquele menino possa nascer e crescer. O que acontece também é que Jesus ficou frágil, ele se tornou um bebê. Quando ele se torna um bebê, ele está à mercê das forças de ódio que querem destruí-lo. Então é preciso realmente que haja uma proteção, não é, eficaz. Então José, ele é um homem que ele protege Maria e Jesus menino, né? Então o menino tem que nascer, e nasce, não é? Em Belém da Judéia, não é? Mas aí é que está, tudo parece tranquilo. E Mateus vai dizer, entram umas criaturas interessantes, maravilhosas, que são uns astrólogos. Uns astrólogos que, ao observarem o céu, fazerem a leitura dos astros, eles percebem que um rei muito poderoso, um ser extraordinário, entrou na terra. E esses aí são chamados reis magos. Os magos são sábios, são astrólogos principalmente. Eles vêm do Oriente. Então esses sábios, esses magos, esses astrólogos, eles fazem aquele mapa do céu e eles calculam as coisas. A gente vê seguindo a estrela, a gente pensa a estrelinha e o mago lá olhando. Não, eles seguem a estrela lá nos cálculos que eles fazem, no mapa do céu. Ela está indo para lá. Segue assim, viu, gente? Calcula, bota, risca lá, vamos segui-la, não é? Porque senão a gente pensa a estrelinha é um astro, né? Quer dizer, é algo que está lá e que ilumina e faz uma conjunção astral que eles, como sabem fazer essa leitura, eles sabem que um grande ser entrou na Terra. Então, é isso. Eles resolvem ir. Para onde está indo essa estrela? Para a terra de Israel. Então vamos para a terra de Israel, porque a gente tem que prestar homenagem, ver quem é, como é e tal. E foram. Ora, a prova de que eles fizeram um estudo assim é que eles foram parar na capital, no palácio do rei, o rei Herodes. Cadê o menino? Ora, se aqui é o palácio do rei, nasceu um grande rei, foi aqui que nasceu. Cadê o menino? O menino não nasceu aqui. Que história é essa? Não, nasceu um rei extraordinário, tá? um ser espiritual extraordinário. Tá? Não, aí chama os que entendem da Bíblia, né, das Escrituras. Onde é que é para nascer? Em Belém. Então, foi em Belém. Vão lá, depois vocês voltam. O que Herodes quer? Eliminar. Né? Eliminar esse menino. Porque esse menino ele tem direito a reinar e Herodes é um rei, não é? Que não tem direito de reinar. E aí, Maria corre perigo e Jesus corre perigo. Agora o menino vai ser eliminado. Há um decreto de eliminar. Então, antes Mateus nos diz, Maria poderia ter sido apedrejada a qualquer momento. Agora ele diz, o menino nasceu, o menino vai ser decapitado a qualquer momento. Então, o que eles podem fazer, não é? Quando eles são esclarecidos que há uma perseguição, fugir, ser retirante, ir lá para o Egito. E lá vai Maria, não é? Saindo da sua terra, de perto dos seus amigos, fugindo, igual muitas mães tentaram fugir, não é? Fugindo com esse menino. E ficam até que o perigo passe. Então, esses inícios de Jesus são inícios de grande risco de vida. Que ele poderia ter sido eliminado.
porque ele se submeteu à fragilidade. Você pode dizer, mas como que Jesus poderia ter sido frágil? Eu vou encerrar aqui, para vocês entenderem como que Maria se rebaixou da grandeza dela, como que Jesus se rebaixou da grandeza dele. Eu gosto de dar esse exemplo aos meus alunos. Digamos que um lutador tem acabado de vencer um grande adversário, vamos dizer um lutador de boxe, venceu um grande adversário. Ele chega em casa e o filhinho de 1 ano está usando luvas de 1 ano e pouco, uns 2 aninhos quase, usando as luvinhas de boxe, dizendo, papai, luta comigo. O cara acabou de lutar com um peso pesado, extraordinário. E ele disse, luto sim, põe as luvas dele. E se ajoelha para lutar com o filho. E aí deixa o filho dar um murrinho de nada no queixo dele e cai. Fui a nocaute, você ganhou. O que é isso? Aquele homem deixou de ter a força que tem? Não. Não deixou, ele continua sendo o mesmo campeão que acabou de derrotar um dos maiores lutadores. Mas por amor ao filho, para ficar de igual para igual com o filho, ele se tornou até menor do que o filho, deixando o filho vencê-lo. Porque o ser, quanto mais grandioso mais se diminui sem nenhum problema. Quem tem problema em se diminuir é quem já é pequeno. Que quem é grande não tem problema nenhum de se diminuir. Certo? As pessoas que amam, elas constantemente renunciam ao exercício de sua força, de sua inteligência, de sua sabedoria, de tudo, para se tornar um com os outros, ou até menor do que os outros. É isso que Maria nos ensina. Nessas poucas coisas que são ditas de Maria, e de José, e de Jesus, quer dizer que realmente, antes de Jesus ficar adulto e de ensinar qualquer coisa, Maria já tinha aprendido o Evangelho. Ela já fazia o que é próprio do Evangelho. Por amor, se diminui, renuncia àquela grandeza espiritual que tem, para ser uma das mulheres da Galiléia como outra qualquer, para correr riscos de ser apedrejada, para ter que fugir do lugar, do país onde vivia, ir para um país hostil aos hebreus, que é o Egito. Não foi para qualquer país, foi para o Egito, Então, todas essas coisas, ela passa para nos ensinar isso. O pouco que se diz é uma grande lição. O fato de não se dizer já é uma grande lição. E com isso aqui eu queria encerrar essa minha fala. Você pode dizer, você não disse muita coisa sobre Maria. Eu disse, mas o que eu vou dizer sobre Maria se Maria a gente tem que entender com o coração. Eu deixo aberto para perguntas, porque nós ainda temos tempo, E vocês quiserem perguntar alguma coisa, caso eu saiba, eu respondo. Se eu não souber, eu digo que eu não sei. Não tem problema nenhum, não há, eu digo, vou pesquisar depois, eu volto aqui outra vez. Certo? Mas podem interagir ou fazer uma colocação, alguma coisa assim. Se falarem todos ao mesmo tempo, eu vou ficar confuso. Estão envergonhados? Quer dizer, Ismael? Por favor. Eu repito aqui, repito a pergunta. Tá. Sim. Então, Ismael está perguntando como é que Maria via essa missão de Jesus, o fato dele ser o Messias e tudo. Muita coisa Maria entendia, mas alguma coisa ela não entendia. E por quê? Porque apesar da grandeza de Maria, ela não tem a mesma estatura de Jesus. Então, muita coisa que Jesus fez e disse foi novidade também para ela. Claro que Maria é um espírito elevadíssimo,
mas não tanto quanto. Então, alguma coisa que Jesus fez e disse foi surpresa para ela. Ela também se tornou discípula, né? Ela também procurou ouvir. Agora, já em outro evangelho, que é o de Lucas, diz que quando ela não entendia, ela meditava no coração, ela ficava procurando, não é? Discernir como poderia se posicionar diante daqueles atos que Jesus surpreendia, né? Então, Lucas vai dizer com clareza que o fato do menino ter ficado no templo longe dela, tomado essa decisão e ficar discutindo com os doutores da lei, foi uma coisa que ela não entendeu, ela não viu necessidade. Hoje a gente pode entender, não é? Era uma festa da Páscoa, vinha peregrino de todo lado. Talvez aquela fosse a única oportunidade daquelas pessoas discutirem a Torá, a Escritura com Jesus e aprenderem alguma coisa com Jesus, não é? Esperamos que eles tenham aproveitado, não é? É um momento importante para o menino judeu, né? Os 12 anos, ele tem a festa, né? A solenidade que ele faz, mas Jesus ultrapassou, não é? Aqueles da sua idade. Isso Maria achou que era uma preocupação que ela teve a troco de nada, não precisava, mas certas coisas ela não sabia e ele sabia, não é? Então, aquele o momento, não é? Não o outro ano, não no ano seguinte, mas naquele momento era o momento ideal, conforme os conhecimentos que ele tinha da situação que ela não tinha. Então, ela entendia muita coisa do Messias, não é? Mas ela aprendeu muito com ele. Porque a gente também não pode transformar Maria numa deusa. A gente tem que amá-la, mas respeitar aquilo que ela quer ser para o cristianismo. Ela quer ser para o cristianismo uma mãe. É isso que ela quer. A gente tem que contar com o cuidado dela, como desde o início os seguidores de Jesus a tiveram como mãe, com todo respeito, com todo carinho, não é? E ela esteve dando força para eles em momentos difíceis, não é? Motivou a comunidade a permanecer em épocas de perseguição. Sem ela, não teriam conseguido. Ela ficou aguentando essas perseguições depois, não é? Ajudando a comunidade a superar o Coliseu e a crucifixão e toda coisa. Sim, está perguntando sobre a infância de Jesus, se a gente tem notícias. Os textos bíblicos não querem falar sobre isso. Por quê? Porque Jesus levou uma vida comum. Tão comum que só uma coisa ou outra extraordinária mereceu ser gravada. Por quê? Porque ele quis ter uma profissão. Ele teve a mesma profissão que José, não é? Ele era, a gente diz carpinteiro, mas ele era um artesão da madeira, né? Trabalhava móveis como os armários onde se guardavam os pergaminhos, né? Essas coisas todas, portas trabalhadas, essas coisas. Então ele tinha uma profissão, ele ia para a oficina dele, porque ele quis nos mostrar que a gente vive mesmo a nossa fé, a nossa religião no dia a dia. Então Jesus passa 30 anos sendo um ser humano normal, convivendo com as pessoas, trabalhando, né? Como qualquer profissional. Então, se Jesus não tivesse tido uma profissão, ele não seria exemplo de profissional para mim, né? Ele é um exemplo para tudo? Ele é um exemplo de profissional. Eu tenho que me imaginar como que Jesus lidava com as pessoas na profissão dele, né? Então, o trabalho é uma das coisas que mais nos dá dignidade. E ele quis viver uma humanidade, um ser humano trabalha, não é? E ele trabalhou. Então, ele quer dizer o seguinte, que a gente não precisa de coisas extraordinárias, a gente não precisa de fenômenos, não é? A gente não precisa de ninguém flutuando. A primeira vez que eu fui num centro espírita, quando eu cheguei em casa, as irmãs estavam me esperando para saber
não é? O que tinha acontecido? Eu falei, não aconteceu nada, não tinha nada flutuando, ninguém flutuou, nem mesa, nem cadeira, nem nada, né? E os espíritos, não vi nenhum, eu vi as pessoas. Então veja, ele quis mostrar o seguinte, é um cotidiano, naquele cotidiano nós vamos vivendo uma moral, nós vamos ajudando as pessoas, vamos né, fazendo o bem para as pessoas, vamos fazendo os nossos discernimentos, tomando as nossas decisões, é no nosso cotidiano. Então ele viveu, a maior parte da vida humana de Jesus aqui foi sendo um de nós mesmo. Vocês trabalham a semana toda, depois vão no centro, eu também trabalho, sou professor, vou na igreja. Jesus ia na sinagoga, né? Jesus ia na sinagoga, trabalhava e tinha um dia de ir na sinagoga. Ele era judeu, né? Lia na sinagoga, né? Tudo. Então, veja, ele não viveu coisas extraordinárias que merecessem ser descritas. Ele foi um de nós. Né? Então, quando é que as pessoas se motivam a escrever um livro, uma biografia nossa? Quando tem alguma coisa extraordinária, dizer que a gente comeu, bebeu, dormiu, trabalhou, todo mundo faz, ninguém vai dizer, não é? Então, depois surgiram muitos textos apócrifos falando da infância de Jesus. Aí são bem cheios de imaginação, de coisas extraordinárias, mas aí não merecem crédito, tanto que não entraram para a Bíblia, porque são muito fantasiosos, não é? Então diz que Jesus brincava com o coleguinha, não gostou do que o coleguinha fez, disse, morra, o coleguinha caiu durinho lá. Aí a mãe do coleguinha foi lá, onde estava Maria, e disse, olha, seu filho bateu meu filho. Ela, menino, eu já te disse para não fazer isso. Pegou, torceu a orelha de Jesus, faça com que ele viva. Jesus, viva! E o bichinho viveu, aí foi brincar. Olha, mas isso aí é uma coisa fantasiosa, não é? Certo? Isso é uma literatura fantasiosa posterior, que não, coisa extraordinária, que não é. E tem desse jeito mesmo. Tem até uma própria que é As Aventuras do Menino Jesus. É cheio de malcriação que ele faz, e Maria diz, vai lá, senão ajeita isso. E é assim. Então você vê que isso não faz parte da vida de Jesus, porque quando ele foi sugerido nas tentações, saia daqui flutuando, né? Vai pro mais alto do templo, agora te joga daqui, sai daqui flutuando, né? Sem asa delta, sem nada, isso aqui, todos vão acreditar em ti. Ele disse, não, eu não faço isso não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não vim aqui para estar me exibindo, fazendo coisas extraordinárias. Quando ele fez algum ato de poder a serviço das pessoas, foi para curar, foi para libertar, foi para matar a fome, foi para essas coisas, não foi para ficar fazendo coisas, né, fenômenos aí para a curiosidade das pessoas, né? Ele se recusou a isso, tá? Apesar da complicação da iminência que vai ser apedrejada, a fuga angustiante lá para o Egito, eu penso que um dos momentos talvez mais tensos, mais terríveis na vida de Maria, foi durante a crucificação do filho dela. E lá há uma passagem que me comove muito. Eu gostaria de ouvir das senhoras que documentalmente algo de registro sobre aquela belíssima passagem onde ela mostra para João com ele, filho, mãe filho ex-comandante. Como era assim o relacionamento de Jesus com os irmãos carnais, uma vez que ele tinha, e por que esse filho ex-comandante? Olha, eu vou te dizer primeiro uma coisa da cultura, depois eu vou te dizer o que é que os católicos dizem, e aí você fica com o que você quiser. Então veja, é o seguinte, a mulher, naquele contexto, para ela ter a proteção, os direitos dela respeitados, ela tinha que ter uma autoridade do pai, do esposo, do irmão mais velho e de um filho adulto, caso não tivesse. Então, o que acontecia? Se a mulher, o pai morreu, mas ela tem o esposo ou tem um irmão mais velho, ninguém vai escravizá-la, ninguém vai abusar dela, porque tem um adulto para respeitar. Digamos que morre o pai, morre o irmão mais velho, mas ela tem um marido, o marido a defende, ninguém faz nada com ela que ela tem marido.
O marido morreu, mas ela tem um filho adulto, ninguém também faz nada com ela, porque ela... Então, qual era exatamente a situação mais precária de uma mulher naquela época? É não ter o pai, nem o irmão mais velho, nem o marido e não ter o filho adulto. O que está acontecendo ali naquele momento da cruz? É que o filho adulto vai ser morto daqui a pouco. Então ela vai ficar sem o pai, sem o irmão mais velho, sem o marido e sem o filho adulto. Portanto, ela vai ficar à mercê da violência, né, das pessoas. E também a violência, como diz Paulo, que a gente luta com, não só com quem é de carne e sangue, mas com as potestades, os poderes que estão no ar, não é? A gente luta com seres que não são de carne nem de sangue. Então imagina a situação de Maria num contexto que ela pode ter que enfrentar violência, não é? Que vai contra ela, porque pela lei, pelo costume, ela não tem quem a defende, portanto ela não tem direito nenhum. Se ela tem filhos do esposo, cabe a eles, porque quando, né, digamos, seja filho só de José, cabe a eles defendê-la. Imediatamente, não precisa ser filho dela. Eles passaram a ser parente próximo quando o pai deles casou com ela. Então, eles a defendem. Se Jesus pede a João para acolhê-la como sendo mãe dele, ou seja, agora ela vai ser mãe de João, e portanto João é o homem adulto, o filho adulto que vai defendê-la. Então a gente vê duas coisas. João para o costume da lei, a lei local, é quem vai defendê-la. E no âmbito espiritual, João tem a suficiente elevação espiritual para defendê-lo também. Não é? O que é que se pode pensar? Cadê os parentes próximos, os chamados irmãos de Jesus? Não é? Então não são tão próximos assim. Podem ser os parentes do clã, não é? Do mesmo clã, porque clã é assim, o bisavô e é o chefe e todo o demais forma o clã, que são diversas famílias. Então quer dizer que eles não são parentes tão próximos assim, né? São chamados todos de irmãos, mas não são tão parentes próximos, porque ele precisa ceder essa proteção para João. É assim que a gente entende. O dado do costume é esse. Ela precisa de um adulto, um homem adulto, que possa ser um familiar dela, ou a considerar família e dizer publicamente que é da família dela, que ela é minha mãe, tratá-la como mãe. E a parte católica se realmente os irmãos de Jesus fossem irmãos, filhos de José ou dela, ele não precisaria estar dando essa missão para João. Né? O que eu posso te garantir de cientificidade é a parte do costume. Ela precisa de um adulto que a defenda naquela sociedade. Um homem adulto, parente próximo, ou seja, ali foi... Todos estão ouvindo, a partir dali todos sabem que ela é mãe de João, dali por diante. Né? E o evangelista deixa bem claro, ele a levou para casa e a recebeu como mãe. Né? Ele oficializou isso. Eu acho que terminou, gente. Sim, tem 2 minutos, certo? Uhum. Veja só, nós estamos aqui em Fortaleza, a padroeira Nossa Senhora da Assunção. O que se quer dizer com Assunção? Quando o católico, oficialmente, não o que você vai encontrar no ônibus, na rua, que vai brigar com você sobre o negócio da Assunção. Não, mas o que é que está oficial? Eu sempre pergunto, qual é o que está dito, o que está escrito? Porque o que está escrito é o que está valendo. O que tem na cabeça das pessoas, aí cada um tem na cabeça o que quiser. Né? Então veja, o que a fé católica, a doutrina católica diz é que Maria, sendo um ser tão elevado como depois da sua peregrinação terrestre, estou dizendo tal qual as palavras, depois de sua peregrinação terrestre, foi levada para junto de seu filho. Tá? É só isso que o texto diz. O que esse texto quer dizer? Quer dizer que na situação espiritual de Maria,
não é igual à dos apóstolos, não é igual à dos mártires, é abaixo da situação espiritual de Jesus, mas é acima deles, não é? Então, a Igreja Católica, ela chama a veneração, o respeito por Maria de hiperdolia, quer dizer, é uma devoção mais avançada. E a devoção que tem aos santos e aos anjos é chamada de dolia, mas só Maria é hiperdolia. Então, se você encontra um católico na rua, ele vai dizer assim, o Papa disse, né, que Maria foi levada ao céu em corpo e alma. Isso aí é o que o católico lá da rua está dizendo. O texto do Papa diz, depois da sua peregrinação terrestre, a mãe de Jesus foi levada para junto de seu filho. Esse junto de seu filho, obviamente, a Igreja Católica não diz que está em pé de igualdade com Jesus. Nunca disse que está em pé de igualdade. Né? Mas ela tem um status mais elevado. A palavra assunção seria, então, elevação no estado, na dignidade espiritual. Não tem nada a ver com estar de corpo e alma em algum lugar, numa mansão específica para Maria lá, certo? Não é isso que se quer dizer. Pode mandar. Ainda tem mais alguns minutinhos? Eu respondo mais um, porque deu 18 horas. Hein? Certo. É porque é o seguinte, a frase inteira é a seguinte: dos nascidos de mulher até a vinda do reino, o maior é o João Batista. O que é que essa frase quer dizer? Que de todos os humanos que vieram antes da instauração do reino de Deus, antes da vinda de Jesus, João é o maior. João é o maior do Antigo Testamento. Por que João é maior no Antigo Testamento? Porque João não seguiu Jesus. João não foi discípulo de Jesus. João não teve tempo de viver a mensagem cristã. João só preparou para a vinda de Jesus. Então, entre todos esses do Antigo Testamento que prepararam para a vinda de Jesus, João é o maior. Mas João não se tornou um discípulo de Jesus, e Maria sim. É nesse sentido que ele faz a comparação entre o que veio antes dele e a partir dali o que ele está fazendo. Então, todos os demais que seguiram Jesus estão mais do que João. Todos estão mais do que João Batista, nesse sentido de que João não teve essa oportunidade, pelo menos naquela época, de ser um seguidor de Jesus, assim, de estar, né, como Maria esteve, né, com ele, os apóstolos e tal. Agora encerrou, porque eu tenho que ir para uma missa, porque tem um ex-aluno que vai fazer voto solene. Obrigada. Obrigada, irmã Ila. Muito rico, né, gente? Se pudéssemos passar a noite inteira, mas a irmã tem um compromisso com a comunidade dela agora, e aí ela vai sair correndo, não vai dar tempo, porque eu acredito que muita gente queira conversar, tirar uma foto, mas infelizmente não vai ser possível. Mas ela prometeu que vai voltar, né, irmã? Vai. A gente agradece, e assim, só lembra que uma das premissas do NEP é a questão do diálogo interreligioso. Eu sei que para nós queremos muito bem a Ila, temos um carinho por ela, e ela se dispõe a fazer esse trabalho de vir aqui trazer um pouquinho do conhecimento dela para dialogar conosco, né? Mas não precisa, a gente está relembrando, mas a gente faz questão de dizer que é uma das características do NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, se propor a fazer esse diálogo, no sentido que a gente tem sempre muito o que aprender com os nossos irmãos, e que acreditamos que para que o Brasil possa sim ser essa pátria do Evangelho, a gente vai ter sim que iniciar esse percurso para que todos nós vibremos de acordo com a sintonia de Jesus. Então vamos pedir a Sandra. Ah, está aqui atrás. Fazendo essa prece. Nesse momento, convido a todos e a todas que busquemos na oração o nosso agradecimento
pela presença da nossa irmã Ila, que faz parte já dos nossos corações, e que para ela elevemos as nossas melhores vibrações de agradecimento ao Mestre por ter nos proporcionado esta tarde, desse convívio que já é o prenúncio do futuro da humanidade, aonde todos nós sentaremos na mesma mesa e trocaremos nossos pontos de vistas, respeitando-os uns aos outros. Que Deus a ilumine e que todos nós que aqui nos encontramos possamos retornar em paz aos nossos lares. Que assim seja. Obrigada.